Santa de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. A presença dele está aqui. Parabéns, Cleoni, parabéns, Jaqueline. Nós queremos saudar ao Senhor pela vida de vocês mais uma vez. Bem-vindos à família Mensagem de Paz. Semana que vem, eles vão estar aqui na frente sendo recebidos como membros da igreja também. Nós estamos falando que 2016 é esse ano de restauração. E quando nós falamos de restauração, nós estamos falando desses dois aspectos: o aspecto da paixão por Deus e o aspecto da paixão por pessoas. Nós queremos trabalhar nesses dois aspectos, nesse início do ano, e o propósito é que a gente durante todo o ano possa estar apaixonado por Deus e apaixonado por almas. Esse foi o assunto, paixão por Deus, na conferência que tivemos na semana passada com o pastor Luciano Subirá. Quando nós falamos de paixão por Deus, é claro que nós estamos falando de três coisas específicas. Nós estamos falando de paixão pela presença de Deus, querer a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Usamos o Salmo 42 como servo brama pelas águas, a minha alma anseia, tem sede, quer Deus. Aquele cântico antigo que a gente cantava: eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí, eu quero Deus. Nós precisamos de restaurar isso. Quantos cantavam essa música? E quantos, quando cantavam, sentiam essa presença de Deus? Mas com o passar do tempo, esse ardor, essa chama foi se apagando. Então nós queremos buscar uma busca da presença de Deus, e queremos e precisamos do Espírito Santo de Deus, e falamos sobre isso na semana passada. E por último, a busca da sua palavra. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o Espírito de Deus. Semana que vem nós vamos dedicar o culto de domingo falando sobre a importância da fome pela palavra de Deus. Mas o segundo aspecto de fome ou busca de paixão por Deus e por pessoas será o assunto da nossa conferência de missões. A conferência de missões, daqui a 2 semanas, começa no dia 5, na sexta-feira, 6 e 7. Nós temos algo muito maravilhoso preparado para essa conferência de missões. Na sexta-feira, estará conosco já o bispo Ronaldo e a bispa Aderani, pastores da Igreja Luz para os Povos, do Parque Amazônia, amigos nossos. E eles estarão ministrando para nós na sexta-feira. E o culto será em português, e eu pedi para o bispo Ronaldo falar sobre esse assunto de desejo de falar de Jesus, ganhar almas. No sábado nós vamos fazer algo muito interessante. Tereza é a coordenadora de missões, e a gente conversou e nós chegamos a uma decisão que nós queremos apoiar o culto hispano que nós temos na igreja. Você sabe que quase 40% da população de São Francisco são hispanos. E nós queremos ganhar esses hispanos para o Senhor Jesus. A nossa visão é muito mais ampla do que simplesmente ganhar os brasileiros. Queremos ganhar os brasileiros, mas o campo é o mundo. E Deus tem trazido para a nossa igreja um casal, eles não estão aqui hoje, eles me avisaram que não poderiam estar, um casal de espanhóis. Eles serviram como pastores por 8 anos, e nos últimos 11 meses eles estão vivendo aqui. Eles se afastaram do ministério pastoral e vieram para a nossa igreja, e estão na nossa igreja já há algumas semanas, alguns meses aliás, e nós conversando sentimos que eles seriam as pessoas certas para ministrar no culto de sábado. O Daniel e a Raquel lidera louvor, canta, e ele prega, traz uma palavra, e o coração dele é evangelismo. Ele tem um trabalho muito lindo no YouTube, falando da mensagem, uma mensagem de 3 minutos evangelística em espanhol. Então vai ser maravilhoso. Eles vão estar trazendo, o culto será às 6 horas, e no final do culto nós teremos 5 barracas preparadas, com alimentação de vários países, desde África, América Latina, Peru, América Central, Brasil, e tem mais um país, Portugal. Então nós estamos aí com África, Portugal, comida portuguesa, africana, brasileira, peruana e de El Salvador.
Então, quando acabar o culto, a gente vai para lá e vai ter todo mundo vestido com roupa típica de países, para termos aquela ideia de missões, vai ser maravilhoso. Então eu convido a todos, o espanhol do Daniel e da Raquel, o espanhol fácil é da Espanha, é aquele castelhano muito parecido com o argentino, que é nosso vizinho ali no Brasil, e vai ser muito maravilhoso. E no domingo de manhã nós vamos ter o pastor César, evangelista, ele é pastor aqui na cidade de São Francisco, um tremendo pregador. No culto às 9h30 ele vai estar trazendo uma palavra em inglês, sobre esse assunto de paixão por pessoas. Ele compartilhou comigo que Deus já colocou no seu coração, e eu quero convidar todos daquela semana, para não perder nenhum desses cultos, venha para os 2 cultos, e depois às 11h30, o bispo Ronaldo vai estar terminando a conferência, e eu creio que vai ser algo maravilhoso. Paixão por pessoas, evangelismo, discipulado, grupos de conexão. Mas hoje eu quero voltar ao aspecto de paixão por Deus, e mais específico, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Em alguns minutos eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Por agora eu não quero que você abra, eu quero apenas que você preste atenção. Eu quero usar o meu tempo com muita sabedoria, porque eu quero ter um tempo de reflexão essa manhã. Eu queria que a gente pensasse na bênção apostólica que Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, como base, só para a gente começar a nossa reflexão, porque nós estamos querendo buscar essa vida do Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 13, de acordo com a sua versão, se você tem a Almeida é o verso 13, se você tem a NVI é o verso 14, porque há uma diferença no capítulo 13 de Coríntios, de acordo com a versão, mas como eu uso a NVI, no verso 14, é comumente chamado da bênção apostólica, e Paulo diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Claramente, nessa afirmação paulina, que a gente conhece comumente como bênção apostólica, Paulo trata de 2 coisas específicas. Primeiro, claramente nós vemos Paulo falando da Trindade, o fato de Deus se revelar em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Um só Deus, não 3 deuses, um Deus que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Claramente nós vemos isso nesse versículo. Mas não só Paulo fala que Deus é 3 pessoas, Deus se revela em 3 formas, ou 3 pessoas, mas ele diz que cada pessoa da Trindade tem uma função diferente da outra. De acordo com essa passagem, ele diz que o Pai é aquele que provê amor, ou seja, o amor que nós sentimos por Deus, primeiro vem dele. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Então, amor procede do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a provisão de amor vem do Pai. Segundo o que ele mostra é que a provisão da graça vem pelo Filho. Graça é favor imerecido, graça é receber um presente que a gente não merece. E nós entendemos então que Paulo está falando que não há como você se apropriar desse amor de Deus, não há como você sentir-se amado por Deus, não há como você ter um relacionamento com Deus e ser salvo se não fosse pela graça. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, diz o apóstolo Paulo, Efésios 2:8, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça. Mas ele diz então que da mesma forma que o amor vem pelo Pai, a graça vem pelo Filho, a comunhão vem pelo Espírito Santo. Quantos aqui poderiam entender, e eu sei que você entende, mas eu vou fazer essa pergunta só para ficar claro, quantos de nós entendemos que para ser crente nós precisamos de experimentar o amor de Deus? Diga amém. Não tem como ter relacionamento com Deus sem experimentar esse amor dele, amém? Quantos aqui poderiam entender, sem sombra de dúvida, que não tem como ser salvo se não fosse pela graça do Filho? Diga amém. Da mesma forma que não podemos ser salvos sem o amor de Deus, e nem pela graça de Jesus, não há como mantermos a nossa condição de filho de Deus sem a comunhão com o Espírito Santo.
Ou seja, o amor, a graça e a comunhão são tão importantes, uma não é mais importante do que a outra. E da mesma forma que o Pai provê amor, o Filho graça, o Espírito Santo provê comunhão. A palavra comunhão é comumente traduzida, a gente sabe, se você está na igreja por algum tempo, você já ouviu essa palavra, é a palavra grega koinonia. Em inglês ela é traduzida como fellowship. Muito interessante porque fellow é um amigo. Fellow no inglês é uma pessoa chegada. Fellowship é uma amizade. Porque a palavra koinonia é mais do que comunhão. A palavra koinonia tem um sentido de parceria, comunhão íntima com alguém. Por exemplo, não há como você estar casado com a mesma pessoa tanto tempo e ter um casamento feliz sem koinonia. A razão que muitos casais hoje não são felizes é porque eles podem estar casados, podem viver juntos, podem até mesmo dormir na mesma cama, mas se eles não tiverem koinonia, parceria, intimidade, tanto emocional, espiritual, como também física, não há como ter casamento. Numa amizade também é importante koinonia, não no sentido físico, mas no sentido emocional. Uma boa amizade, para que ela dure, tem que haver koinonia. E na igreja, para que a gente possa crescer juntos, temos que ter koinonia. Daí a importância de grupos pequenos. Eu queria que você pensasse comigo agora, eu vou fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse no seu coração, lá dentro de você, não em voz alta. Quem é a pessoa mais íntima que você tem? Quem é a pessoa mais íntima para você? Pessoa mais íntima mesmo, íntima, intimidade mesmo, transparência. Alguém na sua vida que é íntimo para você. Alguns diriam assim: meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, meu amigo. Alguém que é mais íntimo. Pensou nessa pessoa? Eu queria fazer uma pergunta para você. O relacionamento que você tem com o Espírito Santo é tão íntimo quanto com essa pessoa? Não diga amém sem primeiro pensar na consequência. O Espírito Santo é íntimo. Se relaciona com você o tanto quanto você se relaciona com essa pessoa. Eu não estou dizendo mais, estou dizendo um tanto, pelo menos isso. Eu acho que a gente não tem dificuldade de pensar em Deus. Depois de um tempo a gente, ok, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que abriu o mar vermelho, Deus Pai. A gente tem mais facilidade de pensar em Jesus porque ele tem um corpo humano, das três pessoas da Trindade, o único que tem um corpo físico é Jesus. Então, na encarnação que a gente celebrou na Páscoa, a gente entende que Jesus tem um corpo, ele se fez semelhante a nós, sentiu as nossas dores. Mas quando a gente pensa no Espírito Santo, por mais que a gente fale, ainda não fica completo, a gente tem muita dificuldade. Porque esse nome Espírito parece um fantasma. No inglês ainda, no inglês antigo é Holy Ghost. Holy Ghost. A palavra ghost é fantasma. Holy Ghost, Espírito Santo. Às vezes quando você ouve alguém falar assim: olha, eu oro que a energia de Deus esteja com você. Alguém uma vez olhou para mim e falou assim: o senhor tem uma energia? Às vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo é energia, fogo, é ar. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade. Jesus usou o termo por Espírito Santo em João capítulo 14, no grego de paracleto, uma palavra difícil de ser traduzida. Paracleto é traduzida no português como conselheiro, confortador, aquele que conforta, aquele que aconselha, aquele que conforta, até mesmo com advogado, é traduzido lá em 1 João, advogado. Mas a palavra paracleto é uma palavra composta, é uma preposição que significa ao lado, decleto é o verbo chamar.
Paracleto é alguém que foi chamado para estar ao nosso lado. Intimidade, parceria. Hoje nós batizamos um casal maravilhoso e eles disseram: por que vocês querem ser batizados? Eu quero continuar servindo ao Senhor. De acordo com Paulo, não tem como você determinar: eu quero servir ao Senhor, a não ser que você tenha a ajuda de alguém do seu lado, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que não temos como ser salvo sem experimentarmos o amor de Deus, a graça de Jesus, não tem como a gente se manter salvo sem o relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 5, e eu quero que você mantenha ela aberta em Efésios capítulo 5, durante a mensagem. Eu não queria que você lesse antes de mim. Eu geralmente aprendo e descubro que pessoas que não leem a Bíblia em casa, quando ela lê na igreja, o pastor manda abrir, ela descobre que o negócio é bom. Ela descobre: puxa, eu não sabia que era tão bom. Aí o pastor está falando: está lendo, mas deixa para ler em casa, agora você só lê o que eu mandar, tá? Vamos acompanhando aqui. Deixa eu explicar para você primeiro algo importante sobre Efésios, porque eu preciso de ensinar isso para você, isso é chave. Paulo escreveu 13 livros, ou 13 cartas, chamado epístolas. Epístola quer dizer carta. 13 cartas, cada carta tem uma peculiaridade, algo único. De todas as cartas, a mais peculiar no sentido de coisas espirituais é a carta aos Efésios. Porque em Efésios, Paulo usa um termo que não encontra em outra carta de Paulo, que é traduzido na nossa Bíblia de lugares celestiais. Paulo fala isso em todo o livro de Efésios. E Paulo diz que existe uma dimensão na nossa vida diferente desse mundo natural. Quando eu falo mundo natural, eu estou falando de duas coisas: tempo e espaço. Mundo natural tem a ver com tempo e espaço. Hoje, nós estamos aqui nesse determinado tempo, nesse determinado espaço. Quando eu falo de mundo natural, eu estou falando dos 5 sentidos, eu estou falando de tato, eu estou falando de olfato, eu estou falando de paladar, eu estou falando de audição, eu estou falando de visão. Quando eu estou falando de mundo natural, eu estou falando de coisas físicas. Não necessariamente que você pode ver, porque o vento a gente não vê e sabe que existe, mas eu estou falando de coisas existentes. Paulo diz assim: entendam, queridos, que existe um mundo natural, mas existe algo, outra dimensão que Paulo chama de lugares celestiais, ou seja, o mundo espiritual, que não está preso a espaço e tempo. E na verdade Paulo usa uma ideia platônica. Se você conhece um pouco, já leu Platão, você sabe que Platão ensinou sobre isso. Platão, 300 ou 400 anos antes do Evangelho ser escrito, ele dizia que o mundo físico é sombra do mundo espiritual. E Paulo usa essa ideia platônica. Ele diz o seguinte: olha, o mundo físico, na verdade, não é o mais importante. Na verdade, existe um mundo espiritual, que a gente não vê, mas é que é tão real como o mundo físico. E nesse mundo espiritual existem demônios, anjos, Satanás e Deus. E Paulo diz o seguinte: Deus entende que nós vivemos no mundo físico, mas não para sempre. E que o que acontece no mundo espiritual, na verdade, determina as coisas que acontecem no mundo físico. Por isso que é importante a oração. Lembra que Jesus, quando mandou orar, mandou assim: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus no mundo espiritual tem que ser aqui na terra também. E Jesus, então, antes de ir embora, ele falou assim: olha, eu vou sair daqui desse mundo físico. Eu vou embora. Eu vim para esse mundo físico, mas vou sair desse mundo físico. Mas eu vou mandar alguém igual a mim, Deus como eu sou,
que faz parte desse mundo espiritual para auxiliar vocês nesse mundo físico. Preste atenção. O Espírito Santo não é um anjo, o Espírito Santo é Deus. E porque ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder, porque ele é Deus. Amém? Aí Jesus fala assim: olha, eu vou colocar disponível para vocês a presença do Espírito Santo para andar com vocês nesse mundo físico, mas ele é do mundo espiritual. Aí quando chega no capítulo 5, verso de número 18, ele usa a seguinte frase: não, e a gente vai ler daqui a pouco na Bíblia, mas agora eu coloco esse versículo para vocês, na Almeida Revista Corrigida: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Depois de falar tudo isso, ele disse: olha, já que existe um mundo físico, um mundo espiritual, e que Deus quer te colocar no mundo espiritual, Deus quer que você viva para Ele, deixa eu terminar dizendo o seguinte: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A NVI coloca dessa forma: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muito bem. Eu gostaria nessa manhã, só para a gente conversar, e a mensagem na verdade é mais uma conversa. Eu queria que a gente pegasse esse versículo e saísse daqui entendendo o que está ali. A gente ouve isso muitas vezes, eu quero que a gente entenda mesmo o que está ali. E a única forma que eu encontrei para ficar bem claro é fazendo 5 perguntas. Primeira pergunta: o que significa embriagar-se com vinho? A segunda pergunta: por que ele diz que embriagar com vinho leva a contenda, ou na NVI, libertinagem? Terceira pergunta: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quarta pergunta: como podemos ser cheios do Espírito Santo? E a quinta pergunta: quais as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Eu quero usar essas 5 perguntas como base para a nossa meditação. Vamos lá, primeira pergunta: o que significa embriagar-se com vinho? Agora, é claro que quando Paulo usa o termo embriagar-se com vinho, se a gente olha o contexto, a gente sabe que Paulo faz muito o que a gente diz lá: você dá de um lado para você pegar do outro lado, né? Você tenta, é uma faca de 2 gumes. Ele na verdade está falando de coisas espirituais, mas ele também quer falar de coisa natural. Então, claramente, Paulo está falando do excesso. Ele fala em Gálatas de glutonaria, que é comer demais, e ele está falando de pessoas que se embriagam. Não podemos usar essa passagem para falar que é proibido beber bebida alcoólica, não é isso que esse texto está dizendo. Ele está falando de excesso. E eu acho que vale a pena eu tirar pelo menos 2 minutinhos da minha mensagem, porque se nós queremos paixão por Deus e paixão por pessoas, nós temos que mudar algumas coisas que estão acontecendo por aí. Hoje em dia, nós vivíamos numa época em que os crentes eram conhecidos como crentes que não bebiam. Hoje, infelizmente, as coisas estão mudando e há uma certa aceitação. Outro dia alguém me falou assim: fulano de tal estava bêbado. Eu achei interessante, porque não é a primeira vez que alguém diz que fulano de tal está bêbado. O que ficou complicado é que esse fulano de tal é membro da igreja. Eu falei: mas estava mesmo? Estava. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou assim: porque ele tinha que ser carregado. Aí eu perguntei assim: posso falar o teu nome para me falar com ele? De nome de Jesus, pastor, sai para lá, para isso não, meu nome eu não falo. Eu falei: então por que você falou isso para mim? Quando uma pessoa vem falar para mim que não pode falar o nome, na minha mente assim, é fofoca. Porque lá na carta de Coríntios, quando alguém foi falar que estava tendo carnalidade na igreja, Paulo perguntou assim: posso falar o nome? Ele falou: pode falar. Paulo escreveu e falou assim: o pessoal da família de Cloé falou assim: está tendo carnalidade aí no meio de vocês. Você disse assim: pastor, mas por que eu devo dar o meu nome? Porque você quer preservar a santidade da igreja.
Agora, você não faz isso porque, primeiro, já viu alguém fazendo errado? Não, primeiro que a Bíblia fala, o que você faz? Vai primeiro você, não é traz para o pastor não. Primeiro, com grande amor, você chega para a pessoa e fala assim: meu irmão, você não faça isso. Você sabe que se você fizer isso com carinho, com amor, 90% dos casos serão resolvidos aí, sem dar trabalho para os pastores? Você vai lá e fala assim: irmão, não faça isso não, você é crente, é mau testemunho. Ô meu irmão, me perdoa, não vou fazer não. E se a pessoa não ouvir, o que você faz? Leva mais um. Leva um outro crente e fala assim: olha, eu vim para você sozinho, você não me ouviu, agora eu vim com o irmão fulano de tal. Agora, sabe qual é o problema que está acontecendo na igreja? Vai o irmão fulano de tal e fica os três bebendo. Aí não dá certo, não é? Então a gente madura, vai lá. Meu irmão, não faz isso não. Aí vai o outro e fala: não faz isso não. Se não ouvir, só depois que não ouvir, o que você vai? Traz para o pastor. Então, quando vem para a gente, tem que ter feito já os primeiros 2 passos. Quantos entenderam? Diga amém. Eu estou aproveitando, que tem nada a ver com a mensagem, mas eu estou aproveitando para fazer o que o Paulo está fazendo. Muito bem. Então, nós temos que entender que quando o Paulo está falando não embriague-se com vinho, ele está falando de forma literal. Porque embriagar-se com vinho é pecado. É pecado. Então, eu não quero membro da igreja Mensagem de Paz embriagado com vinho. É pecado. É mau testemunho. Então, vamos acabar com isso. Não pode acontecer isso. Agora, nós temos que entender que Paulo não está falando claramente de forma literal. Ele está falando de forma simbólica. Porque se você voltar comigo no capítulo 5, no verso de número 3, que é o contexto da passagem, diz assim: olha, entre vocês, quem são esses vocês, irmãos? Não crente ou crente? Repita para mim, crente ou não crente? Ele está escrevendo para crente ou não crente? Crente. Entre vocês, crentes, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Essas coisas não são próprias para os santos. Preste atenção. Imoralidade sexual, impureza e cobiça. O que Paulo está falando? De excesso. Sexo não é pecado, Deus criou o sexo. O problema não é a vida sexual, o problema é uma vida sexual imoral. Pastor Fernando, o que é sexo imoral? A palavra grega é porneia. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? A palavra pornografia sai de lá. Porneia é todo tipo, qualquer tipo de sexo ou vida sexual contrária à Bíblia. O que é uma vida sexual contrária à Bíblia? Bom, a gente pode ter uma lista, mas claramente a Bíblia chama que é adultério, fornicação, homossexualismo, incesto, bestialismo. Tudo isso é porneia na Bíblia. Adultério é o quê? Sexo com uma pessoa que não é sua esposa ou seu esposo. Fornicação, sexo com a pessoa antes, solteiros, tendo sexo com pessoa que não é casada. Então, adultério é casado, infiel. Fornicação é solteiro, infiel. Homossexualismo, relacionamento sexual com o mesmo sexo. Bestialismo, incesto. Então, Paulo diz: o problema é a imoralidade. O problema é a pessoa não ter diretriz. Ele usa a palavra cobiça. O que é cobiça, irmãos? Cobiça não é ambição. Ser ambicioso é uma qualidade. Uma pessoa ambiciosa, ela quer mais. Uma pessoa ambiciosa, ela quer um melhor trabalho, uma melhor escola, uma melhor casa, um melhor carro. Mas uma pessoa que não é ambiciosa, mas uma pessoa que cobiça. Uma pessoa, como diz Paulo aqui, que vive em cobiça, é uma pessoa que tem um desejo, uma ambição que não tem freio, que não tem limite. É isso que Paulo está falando. Olha o verso 4. Não haja obscenidade. Ele vai falar agora de palavras. Obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais. Tudo tem a ver com linguajar, conversinha tola, gracejos imorais. Isso é inconveniente, mas ao invés disso, ações de graças. Então, para a gente responder essa pergunta, o que significa embriagar-se com vinho? De acordo com o contexto, embriagar-se com vinho, de acordo com Paulo, é viver uma vida sem controle, sem diretriz,
sem se preocupar com o que Deus pensa. É aquela pessoa que vive uma vida dizendo assim: olha, o que o meu corpo quer eu dou, o que eu quero eu vou, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, não me importa, eu posto o que eu quero, o Facebook é meu, o Instagram é meu, a vida é minha, e não importa o que quem pensa. É uma vida sem diretriz, e principalmente sem se preocupar com o que Deus pensa na sua palavra. Sem controle. Controlada pela carne, simbolizada pelo vinho. A segunda pergunta é: por que isso lida com contenda ou libertinagem? Muito interessante. Ele diz assim: olha, não se embriagueis com vinho, porque isso vai gerar a contenda ou a libertinagem. A Bíblia Mensagem, ela diz assim: olha, não se embriague com vinho, porque isso vai te levar a imoralidade. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: não se embriague com vinho, porque isso vai destruir a sua vida. Uma outra tradução diz assim: isso vai te levar à desgraça. Ou seja, se eu viver uma vida sem regra, sem direção, uma vida sem controle, isso vai acabar comigo. Isso vai levar a minha vida à contenda, à imoralidade, à libertinagem, à imoralidade, à desgraça. Isso vai me arruinar. E a pergunta é: por que isso? Por quê? Se você voltar comigo, por favor, no capítulo 4, e no verso de número 27. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, verso de número 27. Quando vocês ficarem irados, verso 26, não pequem, apaziguem sua ira antes de o sol se pôr. Aí olha o verso 27, só ele: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Lembra do mundo espiritual? Lembra do mundo físico? Paulo está dizendo o seguinte: o diabo, tudo que ele procura é um pequeno lugar. Eu gosto muito da tradução em inglês. Quem gosta de inglês sabe, inglês diz assim: don't give the devil a foothold. A foothold is just a little gap. E o original também tem essa ideia. Não dê um lugarzinho, talvez seria a tradução melhor. Não dê brecha para o diabo. Jesus disse assim: olha, no mundo espiritual eu estou aqui lutando por vocês, eu quero que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mas o diabo vem matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a tua vida, destruir o teu casamento, destruir o relacionamento com os teus filhos. Ele quer acabar com você. E por isso não dê lugar ao diabo. Porque se você e eu dermos lugar ao diabo, ele vai entrar e ele vai aproveitar. E é por isso que Paulo diz: se você viver uma vida controlada pela sua carne, sem diretriz, sem direção de Deus, o diabo vai entrar e vai te destruir. O diabo não é amigo de ninguém. O diabo quer acabar com a gente. Ele é o nosso inimigo. O inimigo não é o seu irmão que está do seu lado. O inimigo não é seu esposo. O inimigo não é sua esposa. O inimigo nosso é chamado o diabo. Não dê lugar ao diabo. Então, se a gente vive uma vida sem o controle de Deus, a gente vai dar lugar ao diabo e ele vai entrar e vai acabar com a gente. Terceira pergunta: então o que significa ser cheio do Espírito? Bem, no contexto do que nós estamos lendo, ser cheio do Espírito, para nós pentecostais, a gente usa esse versículo: ser cheio do Espírito é falar em línguas, ser cheio do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito é profetizar. E eu estou dizendo que isso tudo é importante. Eu falo em línguas, eu profetizo, sou batizado com o Espírito Santo e quero que você seja batizado também. Mas no contexto de Efésios 5, ser cheio do Espírito não tem nada a ver com falar em línguas. Aliás, Paulo não usa línguas no capítulo 5 de Efésios, ele usa lá no livro de Coríntios. Ser cheio do Espírito é o contrário de ser embriagado com vinho. Ele está usando isso em oposto. Então, uma vida embriagada com vinho significa uma vida controlada pelos desejos da carne, sem se preocupar com o que Deus pensa.
Agora, uma vida cheia do Espírito é uma vida controlada pelo Espírito de Deus, sem se preocupar com o que a carne quer. Vou fazer uma pergunta e eu espero que eu acho que eu sei a resposta de vocês. E a pergunta é: irmãos, quantos aqui nesta manhã querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a mão e diga amém. Amém. Nós queremos. Mas será que a gente entende o que isso significa? Eu estava pensando essa manhã, orando, como é que eu posso explicar o que significa ser cheio do Espírito Santo? E eu me lembrei de um cântico antigo, até perguntei ao Fernando antes do culto se ele lembrava desse hino. E um cântico antigo dizia assim: Espírito. Eu saí do tom. Vem controlar todo o meu ser. Aí que ele dizia assim: o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Depois a gente canta direitinho fora do tom, tá? Presta atenção, volta aqui. Espírito vem controlar o quê? Todo, diga comigo, todo o meu ser. Então, ser cheio do Espírito diz assim: Espírito Santo, eu quero que você controle todo o meu ser, todo. Se você viu o batismo, eu fiz questão de ter certeza que quando eu batizei o Cleonias, todo o corpo dele estava embaixo d'água, deixei nada fora, porque é um símbolo que quando a gente é batizado totalmente, todo o meu ser. O meu pensar, porque começa aqui, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Não responda. Você quer ser cheio do Espírito? Quando eu saio daqui, eu vou dirigir o carro para casa, a Tereza vai do lado. Eu gosto, ela dirige muito bem, mas eu gosto de ter controle do carro. É o carro dela, mas eu gosto de ter controle do carro. O meu carro, ele é de marcha, porque eu gosto de ter controle do carro. E quando você diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você está dizendo assim: Espírito Santo, daqui para frente, toma a chave, eu só vou andar do teu lado. Eu sou passageiro. Você dirige o meu carro. Você dirige a minha vida. Aí vai ter dia que você fala assim: deixa eu pegar. Você está muito devagar. Corre mais, Espírito Santo. Deixa. Não. Você quer que eu controle ou não? Se você quer que eu controle, tem momento que eu tenho que andar devagar. Porque você não sabe o que está lá na frente. Eu sei. Eu vim desse mundo espiritual. Eu estou vendo que você não vê. Espírito Santo, você está correndo demais. Fica quieto aí, quem está dizendo sou eu. Você quer que eu controle? Ser cheio do Espírito Santo é isso, queridos. É deixar Ele controlar. Se a gente deixar Ele controlar, a gente vai falar menos bobagem, fazer menos bobagem. Pastor Fernando, você acha que eu devo pedir o Espírito Santo até mesmo para dirigir aquilo que eu vou comprar? Ué, não é todo o meu ser? Uma irmã dizia que toda vez quando ela levanta, ela pergunta: Espírito Santo, o que é que eu devo usar hoje? Aí alguém falou assim: isso é fanatismo. Eu gostaria muito que as irmãs usassem. Tem muitas irmãs que, se fizesse essa pergunta, não usavam o que está usando. Por que não? Por que não? Eu estou indo ao médico, Espírito Santo, vá comigo. Não deixa o médico fazer nada que é errado não, porque ele não conhece meu corpo como tu conhece. Eu vou comprar um carro, me mostra o carro certo. Vem controlar todo o meu ser. Em Efésios 5,18 é isso. A chave está aqui. Você dirige a minha vida. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Não tem mistério. Não tem mistério. Primeiro você tem que querer. Espírito Santo, eu quero que você controle a minha vida. Eu quero que você controle todo o meu ser.
eu quero que você controle a minha vida como esposo, como esposa, como pai. Controla tudo, tem que querer. Segundo, você tem que pedir. Aí eu quero, mas agora eu venho te pedir, Pai, me dá o teu Espírito Santo. E Deus diz que essa oração é uma que Ele responde. Se vocês, sendo maus, saber das boas coisas dos vossos filhos, quanto mais o Espírito Santo será dado àqueles que lhe pedirem. Pede, me dá o Espírito Santo. Vem. Depois você recebe por fé. Nada místico. Você não precisa de andar daqui até Pacífica de joelho. Você não precisa de rodopiar, de dar grito, nada disso. É só receber. Obrigado, Espírito Santo. Aqui está a chave. E quando Paulo diz para ser cheio do Espírito Santo, ele usa o presente contínuo no grego. É algo contínuo. Porque em Gálatas, que é uma outra carta de Paulo, ele diz que é uma briga tremenda da carne contra o Espírito. O Espírito te quer para um lado, a carne quer outra. O Espírito quer que você leia a Bíblia, a carne não quer que você leia. O Espírito quer que você ore, a carne não quer que você ore. Essa briga. Aí você tem que dizer, me enche de novo. Não esqueça não, o controle da minha vida está contigo. Está contigo. É algo contínuo. Você não fala assim, eu vou encher o tanque do meu carro, gastei $60, enchi o tanque, está cheio para o resto da vida. Não. Você sempre vai enchendo. Aí você vem no domingo, você vem na sexta, você vem na quarta, você acorda de manhã, controla a minha vida. É algo contínuo. E para terminar, quais as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Eu não estou falando de manifestações. Manifestação é uma coisa, evidência é outra. Manifestação é igual a pessoa bêbada. Você já viu uma pessoa bêbada? Não crente, mas bêbada. Uma pessoa bêbada, alguns falam demais, outros riem demais, outros ficam quietos, porque cada pessoa reage à bebedice de uma forma diferente. A mesma coisa é ser cheio do Espírito Santo. Cada pessoa reage diferente, alguns pulam, outros choram, outros gritam, outros caem, outros falam em línguas. Isso é evidência, isso é manifestação. Evidência é outra coisa. Para terminar, vai comigo na Bíblia, no capítulo 5 de Efésios. Depois que Paulo fala no verso 18, deixem-se encher do Espírito Santo, é algo que você quer. Ele diz, no verso de número 19, falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está bem consigo mesmo. Ela tem paz interior. Me mostre uma pessoa perturbada, eu digo, não tem controle do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele vai trabalhando na gente, ele vai tirando aquilo que não é ruim, que é aquilo que é ruim da gente, vai transformando a nossa vida. Verso 21, ele diz assim, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não só ela tem paz um com o outro, mas, com o interior, mas tem paz um com o outro. Ela começa a saber lidar com as pessoas, a perdoar, a amar, a suportar. Mas aí Paulo, para ficar bem claro, dos versos 22 até o capítulo 6, verso de número 7, ele fala de relacionamentos. Mulher, marido, pais, filhos, empregado, patrão. E eu vou responder essa pergunta para você. Quais são as evidências de uma vida cheia do Espírito? É que você é uma melhor pessoa. Você tem mais caráter. Você é um melhor pai. Você é uma melhor mãe. Você é o melhor esposo. Você é o melhor empregado. Você é o melhor patrão. Aquela pessoa está cheia de Espírito Santo. Como é que você sabe? Porque ela fala em línguas. Muitos vão dizer, eu falava em línguas. Ele falou, não te conheço. Olha que pai maravilhoso ele é. Olha que pai bondoso. Olha que bom marido. Olha que boa esposa. Se a nossa vida não está ficando melhor, é porque o Espírito Santo não está controlando a nossa vida. Eu quero terminar com 2 versículos. Paulo, em Efésios, capítulo 4, verso 30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Muito interessante. Eu não entendo tudo sobre esse versículo que eu vou citar para vocês, mas Jesus disse assim, olha,
Você pode pecar contra o pai que tem perdão. Não é que você pode pecar. Se alguém pecar contra o pai, tem perdão. Se alguém pecar contra o filho, tem perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. E a gente sabe que todos os pecados são perdoados, mas significa que, possivelmente, que a razão que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão é que quando alguém peca contra ele, ele é o único que pode convencer. Você rechaça, você diz, eu não quero ele. Entristecer o Espírito Santo é agir de tal forma que ele quer nos convencer, ele quer nos encher, ele quer controlar, mas a gente diz, eu não quero andar com você. Eu não quero você do meu lado. E das pessoas da Trindade, a pessoa mais sensível é o Espírito Santo de Deus. Ele não entra no lugar que ele não é bem-vindo. Ele não controla sem permissão. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não extingais, não apaguem o Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu pedi o Fernando para cantar esse cântico. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E eu queria que a gente cantasse esse cântico junto com ele e fizesse essa nossa oração. E depois nós vamos tirar alguns minutos em reflexão para essa mensagem. Se você conhece esse cântico, cante com o Fernando. Se você não conhece, aprenda. Mas eu queria que a gente fechasse os nossos olhos. Ele não está escrito, é somente uma oração. É um pedido a Deus. Vem controlar todo o meu ser. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito, oh, Espírito, Espírito Santo. vem controlar todo o meu ser. Peça a Ele. Vem controlar todo o meu Vem ser. dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Te pedimos agora O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Eu queria agora, só no piano, por favor. Daqui a pouco o Fernando vai cantar mais uma vez. Eu queria que todos presentes, que ninguém fosse embora agora, mas que tirasse uns minutinhos de reflexão. E a pergunta que Deus está fazendo para nós é: você quer realmente dar o controle da tua vida para mim? Você quer realmente que eu dirija todo o teu viver? Você quer ter esse relacionamento, essa coinonia, essa parceria com o meu Espírito? E eu queria que você pensasse se realmente Ele tem dirigido o teu pensar, o teu falar, o teu agir, o teu sentir. Se você e eu temos andado mais embriagados com vinho ou cheio do Espírito. Eu queria que você procurasse um lugar de reflexão. Se você quer ficar em pé, fique em pé. Se quiser sentar, senta, ajoelhar, ajoelha.
E eu convido quem quiser vir para o altar. Eu queria que a gente gastasse uns 3 minutos antes de ir embora, em reflexão. A presença de Deus está aqui. Eu queria saia do seu lugar, procura um lugar, senta, mas ninguém conversando. É uma pergunta: Espírito Santo, controla o meu ser. Vamos fazer desse um altar, querido. Pode vir aqui na frente, pode ajoelhar aqui na frente. O altar é um lugar santo, ninguém aqui vai te perturbar. Aqui é um lugar de entrega. Vem Espírito. Todo meu ser. E você e Deus, reflexão. Obrigado, Fernando. Eu vou pedir que ninguém cante agora. Eu quero só que a gente ore. Eu só quero que a gente ore. Eu quero uma reflexão. Às vezes a música é boa, mas agora é hora de oração. Eu quero que o Espírito Santo fale com a gente e que mostre as áreas que Ele não está em controle. Às vezes você dá o controle das tuas finanças, mas não dá das tuas emoções. Às vezes você dá das tuas emoções, mas não dá das tuas finanças. Controla a minha internet, controla a minha rede social, controla a minha vida física, emocional, me controla quando eu como, não deixa eu comer demais, não deixa eu dar mau testemunho, me controla como homem, como mulher, como esposa, como esposo. Não só há pessoas que não estão cheias do Espírito, mas estão embriagadas com vinho. E Paulo diz: não se embriague com vinho, isso vai te destruir. Não dê lugar ao diabo. Agora a pergunta que Deus faz para você é: você quer me dar o controle? Você quer que eu controle todo o teu ser? Se você quer, pede agora, pede, vem controlar todo o meu ser. E recebe o controle dele, dá a chave do teu carro para ele. Ele vai te dirigir. Controla as nossas emoções, as nossas vidas. Deus está falando em áreas na tua vida que você tem que dar controle para Ele. Nós vamos sair daqui nessa manhã dando a Ele controle total da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa casa, dos nossos filhos. Toma controle. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus, eu oro nesse momento por toda essa igreja. Os que estão presentes, os que estão em casa, eu oro que tu possas controlar todo o nosso ser. Pai, restaura a paixão pelo controle do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Agora você pode cantar com o Fernando, se quiser em pé, ajoelhado, do jeito que você quiser. Vamos começar. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. essa é a nossa oração. Vem controlar todo o meu ser. Vem
dirigir o meu viver. Pai, nós estamos sérios. O meu pensar, o meu falar.